Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver o que acontece quando a gente tem um elemento em um grupo que esse elemento tem ordem infinita, tá? Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem a dizer sobre isso, né? Então, para começar a proposição, claro, a gente começa com o grupo e a gente pega um elemento desse grupo, né? Então, se a ordem desse elemento é infinito, o que isso significa? Isso significa, né, pela definição de ordem lá do vídeo passado, que o subgrupo gerado por esse elemento vai ter infinitos elementos, certo? Que infinitos elementos, tá? E essa é a definição de ordem. O elemento ele tem ordem infinita se o subgrupo gerado por ele tem infinitos elementos, certo? E se isso aí acontecer, a gente vai ver que todas as potências desse elemento são distintas, né? Ah, por que que isso é interessante? Isso não é sempre verdade? Não. No vídeo passado a gente viu que isso não é sempre verdade, né? Por exemplo, a gente olhou lá o grupo formado pelas classes de congruência módulo 6 e a gente viu que o subgrupo gerado pela classe do 2 tem esses três elementos aqui, né? E como é que a gente percebeu isso? A gente viu que se a gente pega a classe do 2 e opera com ele mesmo 3 vezes, por exemplo, isso aqui é o zero, né? Por exemplo, se a gente pegar a classe do 2 e operar com ela mesmo, né? 4 vezes aqui no caso, aqui a gente vai obter a própria classe do 2, certo? Se a gente pegar e operar isso 5 vezes, tá? Eu não vou escrever tudo aqui, mas se a gente pegar isso aqui 5 vezes, a gente vai ver que aqui a gente obtém a classe do 4. Só que isso aqui é a mesma coisa, esse ponto aí em cima foi sem querer, tá? Mas isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, certo? Ou seja, então aqui a gente tem uma potência, né, com expoente 2, digamos assim, eu estou falando potência, mas potência se refere à operação, então aqui no caso esse nome não é muito legal, mas enfim, você está entendendo aí o que eu estou falando. Eu operei a classe do 2 com ela mesmo 2 vezes e aqui eu operei a classe do 2 com ela mesmo 5 vezes e o resultado é o mesmo, tá? Ou seja, isso aqui simboliza duas potências com expoentes distintos, né? Que tem o mesmo resultado. A gente vai ver que isso não acontece se a ordem do elemento for infinito, tá bom? Então vamos lá, vamos provar isso, né? Então, para começar a história aqui, a gente vai supor, por absurdo, que sim, existem duas potências aqui, né? Peguei dois expoentes nos inteiros. Eu posso escolher qual deles é o maior, já que eu estou supondo que esses expoentes são distintos, né? Senão não teria graça, não teria sentido fazer isso aqui. Já que eles são distintos, um deles é o maior. Eu vou dizer que é o i, certo? E aí a gente vai supor por absurdo que essas duas potências aí são iguais, né? Ainda que os expoentes sejam distintos, né? Ok, sabendo disso aí, o que a gente tem? Olha só o que a gente vai fazer, né? Lembrando que o J é menor do que o I, a gente vai operar aqui dos dois lados pelo inverso desse rapaz aqui. A gente sabe que o inverso desse rapaz aqui é o x elevado a menos j, né? Isso vem lá da definição de potência de um elemento de um grupo, certo? Ok. Aqui do lado direito a gente obtém um elemento neutro, já que esses rapazes são inversos um do outro. E aqui a gente viu que isso aqui é verdade, né? A gente tem que, quando a gente opera duas potências de um elemento do grupo aí, é só você somar os expoentes, né? Que aqui no caso fica I menos J, tá bom? E daí o que acontece, né? Aqui a gente conclui que essa potência do x é igual ao elemento neutro, tá? Lembrando que essa potência aqui é diferente de zero, tá, gente? Por que essa potência é diferente de zero? Ela é diferente de zero porque o i é maior do que o j. Se o i é maior do que o j, então a diferença entre eles é maior do que zero, ou seja, é um número inteiro positivo. E por conta disso a gente conclui que sim, existe um inteiro positivo, ou seja, existe um número natural, tal que
o x elevado a esse número natural é igual ao elemento neutro, certo? Ou seja, isso leva a gente a concluir o quê? Isso leva a gente a concluir que o conjunto formado pelas potências, pelos expoentes que tem essa propriedade é não vazio. Por que que o conjunto dos expoentes que tem essa propriedade é não vazio? Porque eu acabei de provar que existe um expoente que satisfaz isso. Se existe um expoente, que é um número natural, que satisfaz isso, então o conjunto dos expoentes que tem essa propriedade vai ser não vazio. E agora você começa a achar estranho, Por que tem a ver o conjunto dos expoentes que satisfazem isso aqui com mostrar que todas as potências são distintas, A gente está usando isso aqui porque agora a gente vai usar o princípio da boa ordem, O que o princípio da boa ordem diz? Ele diz que qualquer subconjunto dos números naturais que for não vazio possui um elemento mínimo. Então, a gente está usando o princípio da boa ordem para invocar esse elemento mínimo. E a gente está chamando ele de M, Pelo princípio da boa ordem, podemos tomar o menor elemento e a gente vai chamar de M, certo? Ou seja, a gente vai pegar o menor inteiro positivo, M, tal que x elevado a m é igual ao elemento neutro. Tá bom? É isso que a gente vai fazer. E agora o que a gente faz, A gente considera aqui um número inteiro qualquer e agora a gente tem um número bem especial aqui que é esse m. Então, lá do teorema da divisão euclidiana, a gente pode escrever esse número inteiro qualquer dessa forma aqui, Como um quociente vezes esse m mais um resto, onde o resto satisfaz essa condição clássica aqui, Ele é sempre maior ou igual que zero e menor do que o número que a gente escolheu para ser o divisor, certo? Então, para que a gente vai usar isso? Porque nós queremos concluir algo sobre qualquer potência do x. Então, o que a gente sabe a partir disso aqui? A partir disso aqui, a gente sabe que qualquer potência do x, Aqui eu peguei o número L, mas na verdade eu queria pegar o N, tá? Aqui foi um erro de escrita, mas enfim. A gente sabe que a gente pode expressar esse número inteiro dessa forma aqui, como um quociente vezes o M mais um resto, onde o resto satisfaz essas condições aqui. E aí o que a gente faz com esse expoente bem esquisito? A gente usa as propriedades, Primeiro a gente separa bem aqui, fica x elevado a isso aqui, operado com x elevado a isso aqui. E aqui foi um erro meu, aqui é um asterisco, tá? E quando a gente tem um produto no expoente, a gente sabe que a gente pode fazer isso aqui, certo? Ok, mas daí o que acontece? A gente sabe que x elevado a m é igual ao elemento neutro, Porque o m é nada mais, nada menos do que o menor elemento do conjunto dos números naturais que tem essa propriedade. Então, o m, ele tem essa propriedade aqui. Portanto, esse x elevado a m é o elemento neutro. O elemento neutro elevado a qualquer outro número é o próprio elemento neutro. Então, portanto, o resultado disso aqui tudo é o x elevado a r. Certo? E olha só o que acontece. A gente provou que qualquer potência do x vai ser igual a x elevado a um resto na divisão por m. E quais são os possíveis restos na divisão por m? É o 0, o 1, o 2, blá, 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 até o m menos 1. Ou seja, qualquer potência de x vai ter que ser igual a um desses elementos aqui. E aí eu posso concluir isso aqui, Por quê? Porque isso aqui é o conjunto das potências do x. Só que eu sei que qualquer potência de x tem essa cara. Então, o conjunto de todas as potências de x vai ser exatamente esse conjunto aqui. Porque qualquer potência vai ter uma cara dessa. Só que isso é uma contradição. Porque nesse conjunto nós temos finitos elementos e a nossa hipótese é de que a ordem do x é infinito, tá? E isso conclui a nossa demonstração. Ou seja, no começo, nós supomos que a gente tinha
duas potências com expoentes distintos sendo iguais, né? E isso a gente encontrou uma contradição, ou seja, essa contradição implica que isso aqui não pode acontecer para expoentes distintos, certo? Ou seja, a nossa conclusão é que todas as potências de x vão ser distintas, porque se eu tiver duas potências iguais, eu encontro uma contradição, certo? Então, o fato que você vai fixar aí na sua cabeça é que se você tem um grupo e um elemento nesse grupo que tem ordem infinita, então quaisquer duas potências com expoentes distintos desse elemento vão ser distintas, tá? Ou seja, esse rapaz vai ser diferente desse, e isso aqui vai ser verdade para quaisquer dois expoentes que sejam distintos aí, tá? Ou seja, se é diferente de j, eu tenho que x elevado a i é diferente de x elevado a j, certo? E isso é o que a gente tinha para concluir, né? Sobre o que acontece quando a gente tem um elemento de ordem infinita, tá? No próximo vídeo a gente vai tratar o outro caso, em que a gente olha o caso em que um elemento tem ordem finita, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.